Por mais que eu queira entrar, gostaria de saber primeiro por que estou vendo runas ofensivas e contidas dentro da formação de feitiços. Nem mesmo uma runa de energia de isolamento está na formação. A luz azul brilhou nos olhos de Leylin quando ele parou na frente da formação e olhou para o Magus dentro da névoa negra. Acho que você ainda descobriria depois de tudo. O Magus do nevoeiro escuro sorriu ironicamente, e sua voz se tornou muito mais suave. Pertencia àquela de uma jovem mulher. Leylin realmente reconheceu essa voz. Não pode ser ajudado, porque eu nunca enganei ninguém antes. A mulher forçou uma risada e dissipou a névoa negra que a ocultava. O nevoeiro se dispersou, revelando um rosto feminino comum. Embora ela não fosse tão bonita, seus olhos eram extremamente gentis e parecia haver ondulações dentro deles, tornando-a inesquecível. No peito dela havia um grande colar de pedras preciosas e pérolas amarradas juntas, cada uma cintilando com todas as cores sob o sol. Jenna? É você? Leylin imediatamente reconheceu a identidade desse mago. Essa jovem foi a primeira Magus com quem ele se tornou amigo na Cidade Sem Noite, e a impressão de Leylin sobre ela na época não era ruim. No entanto, parecia que essa jovem de aparência pura estava, de fato, escondendo algo de Leylin. Finalmente nos encontramos novamente, Leylin. Essa jovem, que parecia vir de uma grande família, sorria brilhantemente. Não vamos falar sobre as coisas do passado. Você não deveria primeiro explicar as armadilhas colocadas dentro desta formação mágica? Leylin apontou para a formação de feitiços com uma expressão solene. Ele viajava em segredo e, embora estivesse em alerta, fora seguido por essa jovem disfarçada e não se dava conta disso. Ele não tinha ideia de que métodos ela usará para esconder seus rastros e quais intenções ela nutria. Sobre esse problema, Jenna baixou a cabeça, como se estivesse envergonhada. Isto é. Numa fração de segundo, uma explosão multicolorida de luz irrompeu do colar em volta do pescoço de Jenna, aproximando-se rapidamente de Leylin. Leylin, que sempre estivera alerta, já havia montado várias formações de magia em suas pernas para ajudá-lo a se mover mais rapidamente. Eles foram rapidamente ativados, e seu corpo se transformou em várias sombras negras, que instantaneamente desapareceram. Asterisco rumble. Asterisco raios de luz do arco-íris envolveram o chão e formaram uma runa no chão. Sob a luz, todas as plantas e até o solo começaram a secar. Gotcha. Nesta cena, um sorriso apareceu no rosto de Jenna. Leylin, que estava no meio da mudança, ficou chocado. Naquele momento, uma fraca formação de feitiço apareceu de repente e se iluminou sob seus pés. Inúmeros pilares brancos de luz subiram, formando uma gaiola que trancou Leylin por dentro. Ela planejou com antecedência e configurou isso antes? Não. É algo mais poderoso que isso. Dentro da gaiola, Leylin sacudiu suas vestes e várias bolas de fogo se chocaram contra a jaula, as chamas negras queimando ferozmente. No entanto, esses pilares de luz branca eram extremamente robustos, a bola de fogo latente só podia fazer os pilares de luz tremerem. Parecia que muito mais poder era necessário para quebrar essa formação de magia. Uma pessoa que foi capaz de estabelecer tal formação mágica não era um personagem simples. Leylin olhou cuidadosamente para o mago feminino, subitamente sentindo que ele havia subestimado. Não importa se era aquela armadilha óbvia de formação de feitiços que foi lançada como uma isca para atrair a atenção de Leylin, ou agarrar a oportunidade certa e tomar uma decisão instantânea de atacar, não era algo que qualquer luz comum Magus pudesse fazer. Essa previsão específica de onde Leylin estava indo pousar deixava Leylin com mais medo. Se fosse o poder da adivinhação, mágicos de baixo nível eram impotentes contra ela. Por quê? Perguntou Leylin, que estava preso na jaula de pilares brancos. Ele só tinha visto Jenna algumas vezes antes de entrar na cidade. Depois disso, eles tiveram contato limitado, e não importava como ele se questionasse, não havia razão para eles estarem em uma batalha até a morte. Sinto muito, mas você é o catalisador que trará guerra e atrairá sangue novo na costa sul. Para proteger a paz aqui, não tenho escolha senão te sacrificar. Grânulos de lágrimas escorreram pelo rosto dela. Leylin não pôde determinar se eram ou não lágrimas de crocodilo.
Então, apenas Beck fazendo uso de alguma profecia ilusória. Você quer se livrar de mim depois de pensar que eu trarei perigo para a costa sul? O rosto de Leylin ficou sombrio. Não importa quem fosse, depois de ser confrontado com uma situação tão ridícula, eles também ficariam loucos. Leylin havia pensado em muitas situações antes. Foi vingança? Para os benefícios de uma facção oposta? No entanto, ele nunca havia pensado em tal possibilidade sendo seu motivo. No entanto, desde que já havia sido confirmado, o que Jena havia lançado antes era um tipo de feitiço de profecia. Você não precisa mais lutar. Esta é uma gaiola que preparei especialmente para você usando fragmentos do futuro que obtive. Não só é feito inteiramente a partir de partículas elementares leves, eu também incluí inumeráveis feitiços de alto nível que são resistentes ao fogo. Mesmo com o seu ataque mais poderoso, é impossível sair de lá. De repente, Jena fechou os olhos e depois os abriu rapidamente, suas pupilas estavam brancas. Para o bem da paz mundial, por favor, deixe este lugar. Jena disse indiferente, seu rosto originalmente comum irradiando inesperadamente uma sensação sagrada. Quando as palavras saíram de sua boca, a jaula branca com armadilhas que Leylin começou a fechar. Inúmeros fios brancos de luz se separaram dos pilares e envolveram o interior da jaula. Esses fios brancos eram como seda fina produzida por bichos da seda, envolvendo-se no corpo de Leylin como se quisessem envolvê-lo em um grande casulo. Ele. Leylin não prestou atenção aos fios que cercavam seu corpo e de repente começou a rir. Do que está rindo? Se você tiver algum último desejo, pode me dizer. Pela minha reputação como a família Guardia, eu prometo que vou ajudá-lo a alcançá-lo. Ambos os braços de Jena foram colocados em seu peito, e ela fez um gesto estranho com as mãos. Não há necessidade disso. Olhando para sua hipocrisia me faz querer vomitar. Um sentimento nauseante surgiu de dentro do peito de Leylin. De volta ao seu mundo anterior, ele já estava fortemente enojado com coisas como os guardiões do mundo, protetores da paz e assim por diante. Em nome da justiça, esses grupos sacrificariam uma pessoa pelo bem maior. Depois de ter visto tal cena no mundo em que ele agora vivia, uma intensa intenção de matar, algo que ele nunca havia sentido antes, agitou-se dentro dele. Haverá um dia em que o mundo entenderá nossos métodos e a paz mundial reinará para sempre. Jena não se importou com as palavras de Leylin, em vez disso, respondeu com uma máxima. Ela então apontou para a gaiola. Purificar. Os raios brancos de luz envolveram toda a gaiola, e de repente Leylin sentiu como se tivesse sido colocado em uma fornalha. Ele tinha a estranha sensação de que ia ser derretido. Especializou-se em partículas elementares escuras, que eram o oposto direto das partículas elementares leves. Ele não tinha ideia de onde Jena tinha conseguido essa formação de magia, mas sua força era incrivelmente formidável e até mesmo Leylin não foi capaz de suportar a dor que causou. Ainda tenho algo a dizer. Apesar da enorme pressão em seu corpo, correntes de fumaça preta se enrolavam em torno do corpo de Leylin, que resistia à corrosão da luz branca. Essa cena fez com que Leylin parecesse bastante lamentável. Pecador! Fale suas últimas palavras. Jena avançou devagar. Os lábios de Leylin se moveram ligeiramente. O que? Será que as partículas elementares da luz já o corroeram até este ponto? Jena se aproximou ainda mais e pressionou o ouvido na lateral da jaula de pilares brancos. Você vadia! Você acha que esse mundo é operado por sua família? Em um momento, o corpo de Leylin estava coberto por finas escamas negras, e seus olhos tinham uma pupila vertical âmbar descansando dentro. Leylin gritou, armação de prisão. Detonar. Estrondo, em um instante, uma luz prateada brilhante explodiu do braço de Leylin. Este aro de metal, que estava pousado no braço esquerdo de Leylin, imediatamente explodiu sob o comando de Leylin. A onda de choque gigante imediatamente fez com que parte da gaiola se abrisse. A explosão não parou por aí e chegou até onde Jena estava. Argue! Jena agarrou seu rosto quando ela foi enviada voando para trás. O fio branco, que estivera restringindo Leylin antes, imediatamente explodiu.
Até mesmo a gaiola com pilares brancos estava claramente destruída. Olhos de petrificação. Os olhos de Leylin estavam focados na área onde a gaiola foi desmoronado. Asterisco TSSSS. Asterisco uma camada cinzenta de pedra começou a se espalhar sobre os pilares brancos. Bola de fogo latente. Leylin pressionou ambas as mãos e grandes quantidades de chamas negras emergiram das sombras. Ele separou as palmas das mãos. As chamas negras instantaneamente se separaram e foram distribuídas uniformemente nas palmas das mãos dele. Ir. Leylin apertou as duas mãos e ferozmente atacou a área da gaiola petrificada. Asterisco rumble. Asterisco a luz branca se expandiu e, num instante, atingiu a altura de várias dezenas de metros, como se quisesse romper as nuvens. Depois disso, retirou-se e foi engolido pelas chamas negras. Quanto ao coração das chamas, uma figura com roupas esfarrapadas e finas escamas negras saiu lentamente dele. O corpo do hospedeiro sofreu corrosão elementar leve. Tem um efeito restritivo com as partículas de energia do hospedeiro, criando um efeito neutralizante. O dano aumentou. Atualmente, 34% da pele do hospedeiro é queimada. O braço esquerdo do anfitrião sofreu com a explosão de um artefato mágico, causando disfuncionalidade. Tratamento imediato recomendado. UAI. O aviso de chip apareceu na frente de Leylin. Sua condição atual não era tão boa assim. Não só havia várias queimaduras por todo o corpo, como também o braço esquerdo estava inclinado estranhamente em frente ao peito, revelando uma enorme ferida. Pode-se até ver um osso ligeiramente queimado. Leylin tinha, descaradamente, explodido um artefato mágico de classe média, como estava em uma jaula, foi ele quem mais sofreu. Assim, mesmo com as propriedades defensivas Fallen Star Pendant e Kemoin Scaris aumentadas ao máximo, ele ainda sofreu ferimentos graves.